Olá, meus caros estudantes. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Se Liga na Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Wendermir e nós iremos fazer mais um pouquinho da nossa caminhada no pensamento humano. Hoje nós vamos refletir sobre algo que nós evitamos a todo e qualquer custo. Hoje nós vamos refletir sobre o ser para a morte. Então, nesta ilustração que nós temos, baseada no romance Vida e Morte, de Alice de Ângelo, a Clarice, nós vamos refletir, à luz da filosofia de Heidegger, como pensar a morte, como perceber a morte na realidade, nos conduz a uma reflexão sobre como estamos tomando as nossas vidas, como estamos conduzindo as nossas vidas. Vamos lá para o telão? Então vamos primeiro conhecer Martin Heidegger. Heidegger nasceu na Alemanha, viveu de 1889 a 1976 e foi conhecido por suas contribuições para a fenomenologia e para o existencialismo. Fenomenologia e existencialismo, vamos entender esses termos? Primeiro, a fenomenologia é uma metodologia e corrente filosófica que afirma a importância dos fenômenos da consciência, os quais devem ser estudados em si mesmo. Tudo o que podemos saber do mundo resume-se nesses fenômenos, a esses objetos ideais que existem na mente, cada um designado por uma palavra que representa a sua essência, a sua significação. Então é a cor que nós damos através da nossa mente à realidade, às coisas do mundo, os acontecimentos do mundo. Então, a partir disso, nós vamos entender essa fenomenologia. Vamos ao outro conceito, existencialismo. Nós já abordamos um pouquinho do existencialismo quando nós estudamos Jean-Paul Sartre. E vamos entender o existencialismo. É o conjunto de teorias formuladas no século XX, com forte influência do pensamento de Kierkegaard, 1813-1855, que se caracteriza pela inclusão da realidade concreta do indivíduo, sua mundanidade, angústia e morte, no centro da especulação filosófica, em polêmica com doutrinas racionalistas que dissolvem a subjetividade individual em sistemas conceituais abstratos e universalistas. Ou seja, eu vou mudar o foco da reflexão filosófica para a existência humana. Então, o existencialismo vai trabalhar o dilema da vida humana, o encontrar-se e o se perder. Então, essas duas teorias vão perpassar, vão estar na filosofia de Martin Heidegger e nossa reflexão sobre o ser para a morte. Então, qual é o termo principal que Heidegger vai definir para entender a humanidade, para entender a existência humana? O Dasein. Dasein significa o ser aí. Então, é o nosso dia a dia, é a nossa realidade, é o nosso estar no mundo. Vamos continuar? Dasein é o ser do existente humano, enquanto existência singular e concreta, isto é, no fato de ultrapassar, de transcender, de ser originalmente ser no mundo. E ser no mundo significa estar em constante mudança, em constante crescimento, em constante evolução. E aí nós vamos fugir daqueles pensamentos anteriores, lá da filosofia antiga com os gregos, da questão de buscar o significado, a origem das coisas, a ontologia, da relação com Deus na Idade Média, do racionalismo pelo racionalismo na Idade Moderna, e nós vamos voltar o nosso foco para o dia a dia, para o ser aí do homem, para o ser aí do humano. Lembrando, nós estamos vivendo a angústia das grandes guerras. Então, esses filósofos vão
trabalhar como que eu posso entender todo um edifício filosófico, toda uma construção magnífica e perfeita da filosofia, do pensamento humano, como eu posso entender isso em relação à carnificina e racionalidade da guerra? Então, o existencialismo ele vai surgir justamente para refletir sobre isso, sobre esse ser aí do homem. Então, Martin Heidegger vai desenvolver essa teoria. Vamos lá? A angústia, o nada e a morte. São três temas que nós fugimos. São três temas que hoje a sociedade, através dos meios de comunicação, das redes sociais, procuram acalmar, procuram distrair a nossa atenção. Mas são termos essenciais para entendermos como a nossa vida deve se dar, como nós devemos valorizar o nosso dia a dia, valorizar o que nós temos e valorizar as pessoas ao nosso redor. Vamos ver o que Heidegger nos diz. O fim do ser no mundo é a morte. Assumir o ser para a morte, porém, não significa pensar constantemente na morte, e sim encarar a morte como um problema que se manifesta na própria existência. Depois de termos morrido, não podemos mais sentir a morte. O que Heidegger quer dizer para nós hoje? Por mais que eu tenha uma crença em uma vida eterna, a única certeza que eu possuo é que eu nasci e que um dia eu vou morrer. São fatos concretos. Neste momento em que nós vivemos, dessa pandemia, tantas questões relacionadas à morte, tantas notícias relacionadas à morte, vão aparecer no nosso dia a dia, vão aparecer nas nossas mentes, vão aparecer nas nossas discussões. E como que eu trato essa questão? Como você, aluno, tem tratado essa questão? Como você tem encarado esta instabilidade da realidade? Porque até então, até antes da pandemia, nós vivíamos uma realidade relativamente confortável, onde nós pensávamos apenas, usando termos filosóficos, nos prazeres do mundo, da tecnologia, dentre tantos outros que nos faziam estar longe do sentimento de angústia, longe de um sentimento de morte. Hoje nós vivemos este medo. Hoje nós temos mais cuidado com nossas vidas. Hoje nós utilizamos métodos de higiene. Hoje nós utilizamos máscaras, utilizamos diversos métodos, diversas formas de preservação da vida que antes nós não tínhamos atenção. Então, essa morte, ela vem para reforçar que temos que cuidar sempre do nosso bem-estar, do nosso viver, da nossa mente e da nossa realidade. Vamos lá? A morte constitui uma limitação da unidade originária do ser aí. Significa que a transcendência humana, o poder ser, contém uma possibilidade de não ser. Nós morremos a cada instante. E aí nós vamos lembrar um pouquinho de Heráclito, de Éfeso, que vai dizer que nós estamos em um constante devir, em um constante vir a ser. Ou seja, eu não posso voltar no passado. Eu não posso corrigir os meus erros, eu não posso tomar novas decisões diante de consequências talvez ruins que eu esteja passando. Então essa morte, ela vai acontecer ao longo de nossa vida de uma forma muito calma e muito tranquila. Tanto que nós, no nosso dia a dia, nós só vamos lembrar da morte quando nós vamos a um funeral, quando alguém querido de nossa família, de nosso convívio, morre, é que nós percebemos essa angústia, é que nós percebemos que a finitude existe e essa finitude pode nos alcançar. Essa finitude chega a nós. E aí nos vem um leve lampejo de preservação da vida. Então, o que Martin Heidegger quer dizer aqui para a gente? Olha, nós temos que focar
em nossa existência, nós temos que focar em nossa realidade e sermos senhores e sermos artistas, atores principais, protagonistas do processo do nosso existir. Então, muitas vezes, o que vai acontecer? Nós vamos estar em constante fuga. Heidegger vai estar passado pelas questões de guerra, as questões de nazismo e tantas outras questões que fizeram com que o ser humano deixasse de ser indivíduo para ser um grupo, para ser uma massa, para ser manobra de uma guerra. E aí essa reflexão vai nos trazer de volta para a gente. Nós morremos, todos nós, um dia nós vamos morrer. E aí cabe a nós refletir, o que nós estamos fazendo da nossa vida hoje? O que nós estamos fazendo de nossa realidade hoje? Esse período é um período de reflexão, é um período de autoinvestimento em nossas vidas. Você, aluno que está aí em casa, deve se dedicar mais aos estudos, porque as consequências boas ou más do seu desempenho vão depender apenas de você. Não haverá ninguém a quem você possa atribuir uma culpa. Não haverá ninguém a quem você possa atribuir uma responsabilidade a não ser você mesmo. Heidegger vai falar justamente isso. Olha, eu tenho que perceber que eu não vou ser jovem a vida inteira. Eu tenho que perceber que a minha condição de vida não vai ser a mesma a vida inteira. Porque o ser aí é justamente essa constante mudança, essa constante transformação que vai acontecer. E muitas vezes nós nos deixamos guiar por outros, nós deixamos esse ser aí, a nossa existência ser definida por outros. E muitas vezes, quando a gente chega a um certo dado de nossa vida, a um certo ponto de nossa vida, nós vamos perceber que nós não fomos nós mesmos, que nós deixamos de ser autênticos, que nós deixamos de viver o que nós verdadeiramente somos. Heidegger vai dizer também que nós temos que nos autoconhecer. Meu caro aluno, você sabe quem é você? Você sabe de fato o que você realmente deseja? Você sabe de fato qual é o seu objetivo na vida? São coisas que nós vamos construindo ao longo do tempo, ao longo da nossa história. Mas, na realidade, nós todos estamos em um constante processo de crescimento, em um constante processo de evolução. Lembrando, estamos caminhando para o fim, estamos caminhando para a morte. Portanto, a morte é uma possibilidade de ser que o próprio ser aí deve sempre assumir por si. Não é viver com medo da morte, mas é saber que a nossa realidade se dá no aqui e no agora do mundo. Eu não vou ficar neurado porque eu vou morrer. Todos nós vamos morrer. Estou falando para vocês aqui hoje, de repente eu posso sair daqui do estúdio, sofrer um acidente e morrer. A morte não tem uma hora correta de acontecer, não tem um projeto para acontecer. Então por isso eu não vou viver a minha realidade, eu não vou viver minha vida? Não. Aí é que eu tenho que viver cada dia plenamente. Aí é que eu não posso deixar nada para amanhã. Principalmente a oportunidade de ser feliz, principalmente a oportunidade de valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. Pensar na morte é pensar em qualidade de vida, é pensar em qualidade de ser, é pensar em ser autêntico, em ser você, tal qual você é. E para o ser aí, a possibilidade de não poder mais ser aí. Como nessa possibilidade o ser aí ameaça a si próprio, ele é completamente remetido ao próprio poder ser mais próprio. Resumindo essa frase aqui, a partir do momento que eu me percebo, a partir do momento que eu me lanço no mundo,
vivo as experiências, vivo o que há dentro de mim, a minha realidade, que só eu sei, porque cada um de nós sabe o que realmente é, por mais que existam questões sociais que vão querer nos moldar, que vão querer nos controlar, que vão querer determinar um padrão para sermos. Nós sabemos quem nós realmente somos. Nós temos que valorizar nossas vidas. Não tem como fugir. O nosso ser aí se dá só no aqui e no agora. Não adianta eu, por medo da morte, procurar a morte através do suicídio e tantas outras coisas. Porque a minha existência é aqui, é agora. Por mais que eu tenha uma crença, por mais que eu imagine uma vida eterna, essa vida eterna e essa crença vão se dar a partir do meu aqui e do meu agora. O céu e o inferno a gente constrói no aqui e no agora da vida. Esse ser aí vai ser um reflexo de como que nós estamos vivendo a nossa realidade. Se eu vivo num vale de lágrimas, eu escolhi esse vale de lágrimas para viver. Se eu vivo a felicidade, a alegria, eu escolhi essa felicidade e essa alegria para viver. Então, meus caros alunos, vocês principalmente que estão trabalhando, que estão se preparando para o Enem, reflitam sobre as escolhas que vocês vão fazer. Que as escolhas sejam autênticas, sejam próprias do ser aí, próprias de cada um. Vocês vão ver muitas questões de Heidegger nas provas do Enem, que vão justamente trabalhar o senso crítico e trabalhar quem você é. É isso que o mercado de trabalho procura, é isso que vão encontrar nos relacionamentos, pessoas que são autênticas, pessoas que são verdadeiras, pessoas que não deixam para amanhã o seu viver, o seu existir. Então, o ser aí de Martin Heidegger é justamente isso. Nós temos que nos lançar na realidade, no dia a dia, buscando mudanças. E como eu sempre falo, mudar não é fácil. Mudar é sempre desafio. Sair de um lugar de conforto, enfrentar uma realidade, é sempre um desafio. Então nós, enquanto seres do mundo, nós temos que buscar sempre este crescimento, essa autenticidade, e só assim que nós vamos nos ver enquanto pessoas completas, e só assim nós vamos perceber qual caminho devemos trilhar para a nossa felicidade. Então a morte pode despertar em nós dois sentimentos distintos. Primeiro, o medo, que vai nos fazer não pensar na morte, não nos enfrentarmos com o problema, adiá-lo, esquecê-lo. Mergulhamos em ocupações, em falações, até conversarmos sobre a morte de outros, mas não da nossa. Então nós fugimos do tema morte em nossas vidas. E a angústia que vai produzir esse efeito contrário, que vai nos fazer refletir sobre a morte, que vai nos lançar, que vai nos mandar a real, como dizem vocês, alunos, que vai nos mostrar que não serei jovem para sempre, não serei belo para sempre, e que eu tenho feito da minha vida. Então, para a nossa reflexão final, uma frase de Schopenhauer. Quem não tem medo da vida, também não tem medo da morte. Então, meus caros alunos, vocês todos que estão preparando para o Enem, vivam intensamente. Aproveitem cada momento, aproveitem cada instante. Carpe vita. Aproveitem a vida, curtam vocês mesmos e as pessoas que vocês amam. Invista em você, porque sempre vai valer a pena. No mais, agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima aula de filosofia. Foi um prazer.